Se você está assistindo esse vídeo perto do momento em que ele é publicado, em que ele é postado aqui no canal no Contramundo, se você é alguém ligado também a essas discussões políticas aí, você deve estar vendo com muita frequência se falar nas redes sociais sobre idolatria de políticos, idolatria de personalidades, ou a decepção que a confiança excessiva em homens pode causar, notadamente aí os últimos atos envolvendo o governo federal. Então, o termo idolatria é um termo que tem sido bastante falado, né? Tem sido bastante postado também nos últimos dias, nas últimas semanas. A pergunta é: como não ser um idólatra? Como não ser um idólatra? A idolatria é um pecado proibido no primeiro mandamento, né, que diz: não terás outros deuses diante de mim. A primeira leitura desse mandamento, ela tende a nos levar a entendê-lo como apenas uma prescrição negativa, ou seja, você não deve ter outros deuses que não o Senhor. Mas o Catecismo Maior de Westminster, quando ele pergunta quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento, ele responde dizendo que nós devemos adorar e ter a Deus como nosso único Deus, adorá-lo e amá-lo como nosso único Deus. Então veja que o primeiro mandamento não apenas nos afasta dos ídolos, mas ele nos aproxima de Deus. E é assim que nós devemos ver os mandamentos. Eles não são, 8 deles, não são apenas prescrições simplesmente negativas, né? Mas eles nos ensinam valores e eles nos ensinam a amar aquilo que é afirmado através da sua proibição. Então, respondendo à pergunta, como não ser um idólatra? Como não idolatrar? Como não ter outros deuses diante do Senhor? A resposta é esperando apenas em Deus e de Deus a realização dos nossos sonhos, das nossas expectativas. Bom, trazendo como uma espécie de aplicação do que eu estou dizendo, veja o que diz, por exemplo, o Salmo 143, verso 3. Ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Não confieis nos príncipes. O autor aqui, inspirado, ele está nos chamando a não idolatrarmos os governantes, os príncipes. Esse é um versículo extremamente atual, porque o mundo moderno é caracterizado pelo culto dos príncipes, é caracterizado pela idolatria do principado, dos governantes. A forma como nós entendemos política nos nossos dias e a atuação do Estado, ela nos leva a idolatrarmos personalidades políticas. Então, o Salmo está dizendo: não confie, não idolatre, não cultue os príncipes. E qual é a atitude, então, que nos é exigida? Se isso nos é proibido, o que é que nos é exigido? O salmista vai nos responder a partir do verso 7. Ele está falando aqui sobre Deus, ele diz que Deus faz justiça aos oprimidos. É Deus quem dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O salmista está nos dizendo que nós não devemos idolatrar os príncipes, que nós não devemos confiar nos príncipes, porque aquilo que nós esperamos deles é Deus quem dá. Veja que esse texto aqui é um retrato muito fidedigno da nossa cultura política ocidental. Nós costumamos esperar do príncipe que ele, por exemplo, dê pão aos que têm fome. É assim que nós pensamos hoje, que o governo tem que dar pão aos que têm fome, fome zero. Que o governo tem que acabar com o problema da fome, que o Estado tem que acabar com a pobreza, que o Estado tem que fazer justiça aos oprimidos, que o Estado deve guardar o peregrino e amparar o órfão e a viúva. E o salmista nos diz aqui: não, é Deus quem faz todas essas coisas. Isso nos mostra que o nosso sistema, ele nos leva a sermos idólatras. Timothy Keller, no seu livro Falsos Deuses, ele nos diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós já somos predispostos por natureza a idolatrarmos homens.
o nosso sistema atual, o sistema constitucional, o nosso sistema legal e político, ele é um catalisador dessa nossa tendência idólatra, porque todo esse sistema, todo esse arcabouço político-social e jurídico, ele coloca sobre um ou sobre poucos homens todas as nossas esperanças. Então, é a atribuição do governo cuidar da educação, é a atribuição do governo cuidar da saúde, é a atribuição do governo nos dar a previdência social, cuidar da sua velhice, é a atribuição do governo providenciar que você tenha mobilidade social, transporte, é a obrigação do governo a providenciar tratamentos diversos por meio do SUS. O governo tem que garantir que eu não vou morrer de coronavírus, né? E todo esse arcabouço legal, principalmente na nossa Constituição, que nos traz muitos direitos, todos esses direitos que precisam ser garantidos pelo Estado, tudo isso funciona como um catalisador do nosso coração idólatra. Então nós já temos um coração que é idólatra por natureza, e aí vem a nossa Constituição, vem o nosso arcabouço político legal e nos diz, olha, é desse homem aqui, ou é dessa casta política aqui que você deve esperar tudo isso. Então o nosso sistema ele favorece o nosso coração idólatra. É interessante porque enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar pulando de ídolo em ídolo. Então tem os que idolatram a esquerda, mas tem os que idolatram a direita. E tem os que acham que é Lula que vai resolver todos os problemas do país, e tem aqueles que acham que é Bolsonaro que vai resolver todos os problemas do país. E agora tem aqueles que acham que é o Moro que vai resolver todos os problemas do país. E aí a gente pula de Getúlio em Getúlio e no fim das contas nós só estamos mudando de ídolos, mas a realidade continua a ser a mesma. Nós somos idólatras do Estado. Nós confiamos nos príncipes. Tem aquele livro lá, Por que o brasileiro odeia os políticos, mas ama o Estado. Essa é a nossa realidade. Nós necessitamos de um sistema que nos faça esperar mais em Deus e não nos homens. Nós precisamos de um sistema que coloque menos responsabilidade sobre o Estado para que nós confiemos e esperemos mais em Deus. Não é que um sistema mais livre ou um sistema com menor intervenção ou com menor grau de atuação estatal, não é que um sistema como esse seja imune à idolatria. No sistema de livre mercado ou no sistema em que nem tudo ou que poucas coisas são providas pela autoridade, pelo magistrado civil, não é que num sistema como esse não haja risco de idolatria. Também há, porque o nosso coração ele é idólatra, mas é mais difícil idolatrar homens quando as responsabilidades estão devidamente divididas, naturalmente divididas. Quando as responsabilidades são concentradas, cresce a chance de nós idolatrarmos homens. Então, pense nisso. Nós precisamos de um sistema que nos faça confiar mais em Deus. De um sistema que evidencie que a nossa esperança não está em homens, mas em Deus. Depois a gente pode fazer mais vídeos aí sobre uma cosmovisão bíblica das atribuições do Estado, mas para esse vídeo o meu recado é esse. Nosso sistema nos leva a sermos idólatras, a confiarmos nos príncipes e não em Deus. Ok? Até o próximo vídeo e Deus abençoe.